O assunto agora é crédito de carbono. Você já ouviu falar e vai ouvir falar muito mais. Cada vez mais você vai ouvir falar de crédito de carbono, porque eles significam dinheiro. Dinheiro. São certificados emitidos por quem reduziu as emissões de gases poluentes na atmosfera e podem fazer, portanto, caixa, podem fazer dinheiro com a preservação ambiental. Isso já ocorre em programas, por exemplo, do setor bioenergético no Brasil. Estou aqui com o João Pedro para falar um pouco desse assunto e já o João vai comentar a fala de dois especialistas na questão do crédito de carbono. Vamos ouvir mais, não é, João Pedro, a falar desse assunto? Com certeza, daqui para frente ou o mundo muda o combate à questão da emissão de gases de efeito estufa ou a situação vai ficar cada vez mais dramática. Você levantou que o setor de biocombustíveis, ele emite o RenovaBio. Para cada 1 tonelada de carbono sequestrada, eles chegaram a vender a mais de R$100. Hoje deve estar um pouco menos de R$100 por tonelada de carbono evitada, ou seja, foram feitos na última safra 26.300.000 toneladas de carbono evitada. Puxa, então só fazer a conta e ver que o dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom. Muito bem, então vamos colocar a fala do Felipe Souto, que é o diretor executivo da Blocks Investimentos. Vamos ver. Falar em crédito de carbono é falar da commodity do futuro. Alguns estudiosos e pesquisadores ou empresas de consultoria renomadas, as Big Four, inclusive, vem dizendo que o crédito de carbono pode se tornar a nova commodity chefe do Brasil. Claro, naturalmente, a gente vem encontrando um crescimento, um aumento substancial do preço do crédito de carbono à medida que as empresas vão adotando novas políticas, políticas ambientais e em busca, né, da tão falada certificação, ou selo, ou posicionamento ESG, que seria as estruturas que obedecem determinados parâmetros de Environment, Social and Governance, meio ambiente, socioeconômicos e de governança. Estamos diante de um mercado, de um ativo que pode ser equiparado a uma commodity, como toda commodity, como todo ativo financeiro, ele tem preços baseados, né, numa estrutura de oferta e demanda, e naturalmente o momento que a gente está vivendo no momento de início da geração de uma demanda muito grande e uma oferta ainda reduzida desse tipo de ativo. Logo, sim, os preços irão seguir subindo, tendem a seguir subindo e necessariamente em algum momento vão se estabilizar. Pedro, pois é, como ele disse, estamos no início de um processo que ganha corpo em todo o mundo e quando se fala em dinheiro, né, em auferir lucro de tudo isso, é claro que a tendência é de crescimento. Depois da COP26, lá em Glasgow, na Escócia, ficou bem claro que o mundo tem que mudar. Tem que mudar nos dois aspectos. Primeiro, reduzir as emissões de carbono. A atmosfera não aguenta receber 39, 40 bilhões de toneladas equivalentes de CO2 por ano. Está aumentando dramaticamente a concentração de CO2 na atmosfera. Hoje estamos falando em 430 ppm, partes por milhão de CO2. Antes da Revolução Industrial era 150, 160. Então tem que reduzir as emissões. É difícil reduzir emissões? Os dois setores que mais emitem gases, energia elétrica, principalmente quando você usa combustíveis fósseis, carvão é a pior coisa que tem, a desgraça. Cada 1 megawatt-hora gerado gera 1 tonelada de CO2. Só que é difícil mudar de uma hora para outra. Por quê? A Europa estava fazendo um plano de desativar todas as usinas termoelétricas a carvão. Agora os russos estão cortando o gás deles por causa da guerra, vai ter que manter mais algum tempo. Então atrapalha o processo. Não é tão fácil você transformar a mesma coisa os milhões de veículos movidos a gasolina, a diesel. Como é que tu vai fazer? Não dá para fazer do dia para a noite. Vou eletrificar a frota. Não tem jeito, você não tem bateria, não tem lítio, não tem níquel, não tem para atender essa demanda absurda que teria que ter. Então, é difícil
você mudar de uma hora para outra isso aí. E tem que mudar, porque o aumento máximo que os cientistas falam é 1,5 grau a temperatura média do planeta. Nós estamos com 1,2. Nós estamos chegando na marca do pênalti já com essa questão da temperatura no planeta. A outra maneira é você elevar em 1,5 grau? 1,5 grau é o máximo que o pessoal considera sem risco de não voltar, de não conseguir retornar depois. E nós estamos com 1,2. Se você olhar hoje o mapa, todo o hemisfério norte praticamente, seca, calor, problemas cada vez maiores. E o prejuízo que isso causa é muito grande, Zé. Eu comentava com você antes do programa que o Reno, na Europa, que é uma artéria fundamental para transporte de produtos na Europa, que leva do interior da Europa até os portos, acho que o Porto de Roterdã, não está perdendo a condição de navegabilidade por causa da seca. O que acontece? Vai ter que usar caminhão. Usa caminhão, usa o quê? Queima diesel, aumenta a poluição, etc. Então, é difícil você mudar a questão de emissão a curto prazo. Vai ter que mudar? Vai, não tem dúvida nenhuma. A prova é o avanço que está tendo de energia fotovoltaica, solar, energia eólica, procura de biometano para fins energéticos, enfim, uma série de coisas. A outra é você sequestrar esse carbono que está na atmosfera. É outro campo muito grande. Aí vem o Brasil, aí vem a agricultura nos trópicos. Por quê? Porque nós podemos ocupar, nós temos 130, 140 milhões de hectares de pastagem. Uma pastagem degradada é emissora de carbono. Uma pastagem recuperada ela é uma sequestradora de carbono. Isso que, em algum momento, o Brasil vai ter que mostrar ao mundo e o mundo investir no Brasil para sequestro de carbono. Muito bom. Vamos ouvir agora a fala do Leonardo Pinto, também diretor executivo dessa empresa Bloxys Investimentos. A demanda do setor de carbono explodiu. E quais são as previsões? O mercado de carbono é um mercado novo, né? Então ele tende a crescer gradativamente e, como todo mercado novo, há taxas de crescimento muito grandes, muito altas, né? Você passa de 1 para 2, você cresceu 100%. Então, sim, a gente vai ter um crescimento significativo, rápido, desse mercado de crédito de carbono. O que é esse mercado de crédito de carbono, né? Você tem aí o mercado de carbono regulado, que aí depende de regulamentações governamentais, cada continente, país tem o seu, a Europa tem o seu, a Califórnia, nos Estados Unidos tem o dele, os Estados Unidos como um país tem o seu, está montando o seu. Aqui no Brasil a gente está engatinhando, aí, começando a montar um mercado regulado, que a gente tem mais próximo disso de crédito de carbono seriam os CBIOs ali no mercado de combustíveis e combustíveis renováveis, como etanol e biodiesel. E a gente tem o mercado de crédito de carbono voluntário. Esse sim deve explodir no próximos 5, 10 anos, 15, 20, você vai ter uma demanda crescente por crédito de carbono, porque as empresas estão, independente dos seus governos, buscando ser carbono neutro, né? E uma maneira que você faz, de acordo com o Acordo de Paris, para você neutralizar as suas emissões de carbono ou você reduz o consumo de combustíveis fósseis, emissão de gases do efeito estufa e o carbono principalmente, ou você compensa. E a compensação são os créditos de carbono. Pois é, demanda crescente a partir de agora. João Pedro, quem é que pode ter pleitear esses créditos de carbono e como eles podem fazer dinheiro? Você citou o exemplo do setor de biocombustíveis, né? É o exemplo mais clássico que tem no Brasil, o maior programa que tem no Brasil. A questão que o que falta hoje é qual é o problema que o Brasil tem? É a questão de certificação internacional. Nós acreditamos que nesse próprio Plano Safra apareceu um item chamado sustentabilidade. Ou seja, o governo vai começar a investir para que se gere parâmetros para poder certificar ações. Quanto que eu sequestro de carbono se eu transformo uma pastagem degradada numa pastagem recuperada? Não se tem esses parâmetros ainda já, porque o único órgão que no mundo inteiro é considerado como juiz disso aí é a ONU. A ONU tem um departamento que está fazendo isso.
Só que o Brasil teria que ter um trabalho mais agressivo de mostrar a eles o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Se eu substituir produtos nitrogenados sintéticos por fixação biológica, eu não vou usar ureia, por exemplo. Quanto que eu poupo de emissão de óxido nitroso? O óxido nitroso é 250 vezes mais danoso que o CO2. Então, ele tem um peso 250 vezes maior que o CO2. O que teria que ser feito? Teria que ser mensurado. Olha, a soja tem 40 milhões de hectares no Brasil que não se usa fertilizantes nitrogenados, você usa fixação biológica. Vamos passar isso, vamos passar para cana, para pastagem, para milho e ver o que pode ser feito, o que pode ser colocado, o produtor possa mudar os protocolos de produção e, consequentemente, evitar o uso de fertilizantes sintéticos, que são caros e emitem óxido nitroso, que é um problema sério para a atmosfera. Nós temos que medir isso aí. O próprio gado, no mundo, ou mesmo que a gente não receba créditos de carbono pela nossa carne, a nossa carne vai ter maior valor no mercado mundial. Por quê? Porque é uma carne de menor pegada de carbono. Hoje, na Europa, se fala muito no less meat, less eat, menos carne, menos calor, que é errado. Eles pegam e querem culpar o coitado do boi como o grande vilão, e não é o grande vilão. O grande vilão são os combustíveis fósseis, são a produção de energia a partir de carvão, etc. Esses são os vilões, esses que dão um grande volume de gases de efeito estufa. Porém, na pecuária, nós temos exemplo de produzir carne de carbono neutro. Já tem frigorífico vendendo carne com carbono neutro. Ele vai ter um preço melhor. Esperamos que ele reparta esse preço com o pecuarista que fez o trabalho na fazenda dele. Então, tudo isso... Mas isso não seria o crédito de carbono? Seria um ganho indireto. Seria uma bonificação, pelo trabalho dele. Sim, mas isso tudo vai estar no mesmo pacote. Hoje, essa semana, saiu os certificados recebíveis da agropecuária verde. O que é isso? Empresas colocaram dinheiro para emprestar para produtores que têm o compromisso de usar tecnologias, não desmatar, zero desmatamento, na agricultura que seja uma menor pegada de carbono. É um ganho indireto. Não vai ter só o ganho direto de eu vou vender 2.000 toneladas de carbono e eu vou receber $40 mil. Não, você vai ter outras alternativas que vai acontecer. Agora, isso não vai ser um produtor que vai brigar por isso, tem que ser o setor que tem que estar trabalhando. A CNA tem que trabalhar, as federações de agricultura dos estados têm que trabalhar, no sentido de que o governo, junto com o governo, aí passa um papel importante do Ministério da Agricultura e Pecuária, porque é ele que vai... Tem empresas como a Embrapa que podem mensurar todos esses avanços e colocar em prática isso. Nós temos que, nessa reunião que vai ser esse ano no Egito, o Brasil tinha que ir bem agressivo com isso, mostrar, olha, nós estamos fazendo um esforço violento para substituir a matriz energética nossa cada vez mais limpa. Com o quê? Com energia de ventos e com energia fotovoltaica. Nós temos hoje uma Itaipu nos telhados brasileiros de placa solar produzindo energia. E substituir energia que poderia ser de gás natural, de outras fontes. Nós temos que mostrar isso ao mundo e com isso, ou buscar ou emitir certificados de carbono, ou conseguir recursos para projetos de recuperação de pastagem, por exemplo. Por que não? Porque se os países que são os grandes poluidores, Estados Unidos, China, que são os que respondem por mais de 50% da emissão de gases de efeito estufa, eles teriam que botar $100 bilhões por ano em projetos disso. Quanto que vem para o Brasil? Nada, quase nada. Poderia fazer fundos. Um fundo que esse fundo emprestaria aos pecuaristas interessados em recuperação de pastagem, mensuraria a vantagem, o que ele conseguiu de sequestrar carbono ou de evitar a emissão de carbono. Parte disso poderia ser usado para amortizar o financiamento. Por que não? Então, o mundo inteiro está criando novas alternativas. O que nós temos que ter é uma ação proativa. Nós temos que ir atrás desse recurso. Não esperamos que o americano vai mandar para cá, vamos ligar para o Brasil e mandar esse dinheiro. Não, nós temos que ir atrás. O bonde já está andando. Está andando, nós temos que pegar esse bonde. Exemplo, o chefe da COP26, lá em Glasgow, quando foi na Embrapa ver a integração lavoura, pecuária e floresta, ele ficou boquiaberto. Ele falou, não sabia que faziam isso aqui no Brasil. O chefe, o cara que coordenou toda essa reunião sobre a questão climática no mundo agora. COP26. COP26. Então, nós temos que fazer um esforço.
A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Nós temos que fazer um esforço grande, diplomático, técnico, trazer esse pessoal que são os que certificam, que mensuram aqui no Brasil, junto com o governo, junto com os produtores, mostrar o que está sendo feito e o que pode ser feito, que muitas vezes não é feito por falta de recursos. Quer dizer, nós temos esses certificados, né, os créditos, não sei se seria um papel ou se é alguma coisa virtual, que vale dinheiro, já está valendo dinheiro, o setor de cana-de-açúcar no Brasil já está recebendo, e temos também outras possibilidades indiretas, muitas de fazer dinheiro a partir da produção sustentável. E hoje as empresas estão preocupadas com isso, ESG. O que é ESG? Meio ambiente, social e governança. O meio ambiente, as empresas aéreas, elas estão procurando combustíveis alternativos para diminuir a emissão de carbono. Aqui nós temos uma planta desenvolvida aqui no Centro-Oeste, o Cranber, produz um óleo de qualidade excepcional, que poderia formar uma bioquerosene, alguma coisa assim para a aviação. Por que não envolver esses grandes investidores, os produtores rurais brasileiros, para produzir uma nova fonte de energia que seria uma pegada de carbono muito menor do que queimar querosene de aviação. Então, essas coisas que nós temos que discutir. Hoje vai ter uma reunião aqui em Campo Grande, que tem uma caravana da Embrapa. Eu creio que o ponto forte dessa reunião vai ser exatamente esse caminho que nós temos que trilhar. João Pedro Cuti Dias. Obrigado, João. Bom trabalho. Até amanhã.